Oi, Evelyn. Aqui nesse vídeo a gente vai ver o passo a passo para a lista automática das tabelas, dos quadros e das ilustrações que o Word nos permite fazer, tá? Então, assim, sempre que o nosso trabalho tiver alguma figura, algum quadro, alguma tabela, mesmo que seja uma só, de acordo com a BNT, a gente precisa gerar uma lista dos elementos pré-textuais. E para fazer isso, a gente precisa inserir as legendas. Então, antes de gerar a lista, a gente vai inserir as legendas. Para isso, a gente vem aqui num exemplo de figura, tá? Aqui embaixo está o título dessa figura. A gente vai selecionar e vai dar um Ctrl X, que é para recortar. Um Ctrl X ali no teclado para recortar esse título da nossa figura. Depois que a gente fizer isso, a gente vai clicar em cima da figura. E a gente vai ali na aba de referências. E na aba de referências aqui tem a opção de legendas e a gente vai clicar em inserir legenda. Quando a gente clicar em inserir legenda, a gente vai escolher o nosso rótulo, de acordo com o que é. Nesse caso, é uma figura. Se fosse uma tabela, a gente escolheria tabela, e se fosse um quadro, a gente ia precisar inserir um novo rótulo, porque ele não tem aqui dentro das opções. Então, vamos fazer desse da figura primeiro. Então, ela é uma figura, ele vai ficar com a figura 1, e a posição vai ser acima do item selecionado, que a gente clicou em cima da figura. Então, aqui a gente vai botar figura 1, espaço, traço, espaço, e dar um Ctrl V no teclado para copiar aquele título que a gente tinha recortado lá antes. Então, vai aparecer o título aqui. E aí, a gente vai dar um OK. E aí, ele já vai ali em cima da nossa figura fazer a configuração para inserir a legenda da figura. Aí, a gente precisa também selecionar esse título aqui e aplicar o estilo de legenda nele, para que ele fique com a configuração certinha de acordo com a BNT de tamanho de fonte e essas coisas assim, que é o estilo que a gente já configurou nos outros vídeos, né? Outra coisa que a BNT fala é que toda a nossa figura, quadro, tabela, eles precisam ter uma configuração, eles precisam citar a fonte, da onde que veio, né? Então, aqui no final da figura a gente vai escrever fonte, dois pontos, espaço, Google Imagens, entre parênteses 2017. Só para a gente exemplificar aqui. E daí a gente também precisa botar isso na configuração da BNT. A configuração da fonte e da legenda são as mesmas, então a gente pode utilizar o mesmo estilo de legenda para a gente poder configurar certinho ali. Então, ele vai ficar com a fonte igual da fonte ali da figura. A gente dá um Enter aqui. E pronto, está configuradinho certinho de acordo com a BNT. Vamos ali para a nossa próxima imagem que a gente tem, é o quadro 1. Então, o quadro 1, o título é Conceitos de Inovação. Vamos copiar só esse título aqui, que é de Conceitos de Inovação. Vamos recortar, né? Dá um Ctrl X no teclado. E aí, a gente apaga esse quadro 1 aqui de cima também. Então, a gente clica em cima para selecionar aqui o nosso quadro. E a gente vai lá na aba Referências, inserir legenda. E agora o que a gente quer é um quadro. Tá vendo que aqui nos rótulos não aparece a opção de quadro? Então, a gente vai precisar adicionar um novo rótulo. Clicando em novo rótulo, a gente digita aqui, quadro. E dá um OK. Que daí ele vai fazer o quadro 1 ali. E ele precisa ter acima do item selecionado.
a posição dele. Então, a gente faz isso, dá um espaço, traço, espaço, e dá um Ctrl V no teclado para colar aquele título que a gente já tinha recortado. E dá um OK, que daí ele vai ficar ali. E lembrando que a gente precisa selecionar esse título da legenda que a gente colocou e selecionar o estilo de legenda. Aí, a gente também precisa, no quadro, colocar qual é a fonte, da onde ele veio. Nesse exercício, a gente vai colocar todos que são a fonte do Google Imagens, tá? Então, a gente bota aqui fonte, dois pontos, Google Imagens, entre parênteses, 2017. E a gente aplica aquele mesmo estilo aqui de legenda, para ficar com a configuração certinha. E aqui a gente dá um Enter para separar. Aí, se a gente for aqui no próximo, a gente tem mais uma figura, que o título é esse daqui, Monte Fuji, Japão. A gente dá um Ctrl X, a gente vai ali em inserir legenda, quadro 2, não é quadro, né? Então, vamos selecionar a figura. Acima do item selecionado, a figura 2, e a gente cola o nosso título ali e dá um OK. Lembrando que ele tem que estar no estilo de legenda. E aqui embaixo a gente faz a nossa fonte. A gente escreve fonte, dois pontos, Google Imagens 2017. E a gente pede para ele fazer a configuração do estilo de legenda. E dá um Enter. Vamos ver qual que é a nossa próxima. É mais uma figura. Aqui está o nosso título. É o mesmo passo. A gente recorta, a gente seleciona a nossa figura, a gente coloca inserir legenda, nome da figura 3, a gente cola o que a gente recortou, figura acima do selecionado, OK, o estilo de legenda. E embaixo a gente coloca a fonte, Google Imagens 2017. E a gente pede para ele aplicar o estilo igual da legenda. Aqui nas considerações finais, a gente tem uma tabela, que aqui está o título. Então, vamos recortar esse título, dá um Ctrl X, clica em cima da tabela, vai aqui em referências, inserir legenda, e a gente vai selecionar o rótulo de tabela. A tabela, a posição acima do item selecionado, e vamos espaço, traço, espaço, e colar o título e dar um OK. Lembrando que tem que selecionar o estilo da legenda, para ele ficar com a configuração certinha. E aqui embaixo, ele está dando a fonte Melo 2012. A gente só vai arrumar para ficar no padrão que a gente estava fazendo antes, que é o fonte Melo 2012 entre parênteses. E a gente vai aplicar aqui o estilo da legenda. Só para deixar claro a diferença entre quadro e tabela, o quadro é quando a gente vai tratar sobre dados textuais, e a tabela são dados estatísticos. Então, aqui a gente reconhece que é uma tabela porque está cheio de números. Já aquele quadro ali de cima, ele estava cheio de texto, por isso que a gente considera ele um quadro e não uma tabela. Então, a gente vai aplicando essa mesma lógica em todas as outras imagens do nosso trabalho, né? A gente vai inserindo a legenda e inserindo a fonte em todos os quadros, tabelas e figuras que a gente tem até o final do trabalho. Então, depois que a gente fez isso, principalmente a parte das legendas, a gente vai poder inserir a lista automática.
Então, a gente vai lá em cima nos nossos pré-textuais e a gente vai na nossa primeira lista que aparece aqui, que é a lista de quadros. Então, aqui na lista de quadros, a gente clica o cursor em cima dela. A gente vai vir aqui em referências. E aqui nessa partezinha que a gente tem de legendas, tem a opção de inserir índice de ilustrações. É aqui que a gente vai clicar para ele poder fazer a nossa lista. Aí, isso vai depender de qual a gente está fazendo. A primeira lista que a gente está fazendo é a nossa lista de quadros. Então, a gente vai botar aqui que o nome da legenda é quadro. E vai colocar um OK. Que daí, ele vai gerar uma lista com todos os quadros que a gente tem aqui no nosso trabalho, com a paginação certinha e automática. Aí, isso a gente precisa, né, dar um Enter aqui para configurar, selecionar aqui a nossa lista para a gente fazer aquelas configuraçõezinhas básicas, né, verificar se está a mesma fonte, o mesmo tamanho, se está justificado. E o parágrafo aqui, a gente coloca esquerda 0, direita 0, antes, depois 0 e 0, espaçamento 1,5 e especial nenhum, que é a mesma configuração que a gente fez para aplicar lá no sumário, né? Então, aqui fechou a lista de quadros. Aí, depois, a gente precisa fazer essa mesma lógica para as outras listas. Então, a gente vai aqui na página da lista de tabelas e a gente vem em referências, inserir índice de ilustrações, e daí a gente vai selecionar a tabela mesmo, porque a gente está fazendo a lista de tabela agora. E vamos dar um OK. Então, a gente vem aqui, dá um Enter, seleciona, vamos na página inicial, Arial 12, aqui parágrafo a gente troca, a gente pede para ser justificada, 0000, 1,5 e especial é nenhum. E dá um OK. E aí depois a gente vai fazer a última configuração da nossa lista de ilustrações, que são as nossas figuras. Então, a gente vai lá e é todo o mesmo passo a passo. Referências, inserir índice de ilustrações, e aqui a gente vai escolher a legenda de figura. E vai clicar no OK. Aí a gente vem aqui para dar um Enter e faz aquela configuraçãozinha igual lá nos outros. A gente vem em página inicial, Arial 12, parágrafo justificada, esquerda e direita 0, antes e depois 0, especial nenhum, e espaçamento entre linhas 1,5. E dá um OK. E aí a gente tem prontinha as nossas listas do nosso trabalho. E é isso, sobre listas automáticas é isso. Para a gente poder criar elas, a gente precisa fazer a inserção das nossas legendas, né? Senão elas não funcionam. E depois a gente tem que tomar esse cuidadinho aqui para configurar o layout de como vai aparecer esse texto aqui, né? Então, sobre as listas automáticas é isso. No próximo vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os gerenciadores de referência bibliográfica, ok?